Mateus 11, 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós lemos na Almeida Revista Atualizada, agora nós vamos ler na Nova Versão Transformada, NVT. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite fria, gelada em Florianópolis, Pai, dizer que nós viemos aqui com o nosso coração aquecido, esperançoso, em que nós nos achegamos a Ti, nos aproximamos da Tua presença por meio da Tua palavra e da Tua casa de oração, a Igreja Ohana Church, que está com as portas abertas nesse meio de semana para cultuarmos, para celebrarmos, para buscarmos a Tua presença sobre a nossa vida, Pai. E que em nenhum momento nós tenhamos justificativas para não estar aqui, pois aquele que tem fé sempre dará um jeito, assim como aqueles 4 amigos que levaram um paralítico diante da tua presença na tua casa lá, Senhor, em Cafarnaum, ou mesmo, Senhor, aquele cego de Jericó, Senhor, Deus, que clamou para que o Senhor pudesse, Deus, curá-lo, ou mesmo, Senhor, Zaqueu, que subiu naquela árvore e a sua baixa estatura não foi empecilho para que ele pudesse te ver e se encontrar contigo. Deus, que nesse inverno, o frio, os intempéries, não sejam impossibilidades de nós estarmos na tua presença. Como diz o teu profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Passareis a orar a mim, eu vos ouvirei e me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Deus, nós queremos não somente te encontrar nesse mês de julho, mas queremos nos relacionar contigo. Queremos ter intimidade, queremos dizer sim a esse convite que o Senhor fez para todos. Vinde a mim todos. Senhor, nós nos incluímos nesse convite, estamos aqui para que o Senhor traga sobre nós descanso, traga sobre nós esperança, traga sobre nós paz, traga sobre nós, Senhor, liberações, Deus, e respostas que estamos buscando, Senhor. Somos buscadores da verdade, e que quando conhecemos essa verdade, ela vai nos abrir portas, ela vai aplanar caminhos, ela vai trazer respostas, ela vai trazer uma vida de liberdade. Por isso, Senhor, nós clamamos e suplicamos para que haja a unção e o mover do Teu Espírito no nosso interior, produzindo essa transformação de mente e de caráter, que possa haver essa ação do Espírito de dentro para fora.
não algo que sejam regras impostas pela religião humana, mas que haja a liberdade do teu Espírito, como diz a tua palavra. Aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Que nós sejamos livres para viver esse relacionamento verdadeiro, genuíno, autêntico contigo e termos sim o descanso que vem de Deus para as nossas vidas. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus colocou no nosso coração, fruto de busca a Ele em oração, o tema para nós estarmos mergulhando no mês de julho sobre descanso. E diferente daquilo que é o entendimento intelectual e a razão humana, porque quando falamos em descanso, logo vem à nossa memória uma imagem de uma rede e nós debaixo de um coqueiro tomando água de coco, não é isso, ou baixou-se? Né? Isso é o descanso, lógico. Mas o descanso bíblico, o descanso espiritual, ele não é superficial e raso no nosso entendimento da natureza e da nossa normalidade, mas é algo muito mais profundo, aonde Deus quer nos ensinar a ter um posicionamento. Diga comigo, posicionamento. E esse posicionamento é um posicionamento de fé na palavra dele, para que nós possamos sim, biblicamente, descansar segundo a vontade dele para a nossa vida. A primeira vez que a palavra descanso aparece na Bíblia é logo no início, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31 em diante. Frank está meio triste, o Flamengo voltou para casa, mas Jesus continua te amando. Pode voltar lá para RA. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, ou seja, excelente. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, Gênesis capítulo 2, versículo 1. Pois foram acabados, terminados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, o que Deus fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Então, a primeira menção da palavra descanso na Bíblia foi exatamente já no princípio, logo depois da criação. E por que Deus descansou depois de ter criado tudo? Porque ele ficou cansado de criar todo esse planeta Terra, o universo, a bicharada, a natureza, as montanhas, oceanos, rios, enfim. Foi por isso que ele descansou? Precisou tirar férias? Não, a Bíblia diz que Deus é espírito e que ele não cansa. Mas ele descansou porque a obra que ele tinha realizado, ele tinha terminado. Ele tinha completado. Então, ele descansou no sétimo dia e nesse descanso ele abençoou e santificou aquele dia. E para nós hoje, que estamos na nova aliança de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz, quando ele disse assim lá na cruz, está consumado, e entregou seu espírito e ali ele morreu, e nós cremos que no domingo
ao terceiro dia, já de manhã cedinho, ele ressuscitou. Ou seja, a obra de Jesus naquela cruz, em benefício, em favor das nossas vidas, também foi perfeito, excelente e completo. Diga comigo, a obra de Jesus na cruz foi completo. Então, se a obra de Jesus na cruz foi completa para nos beneficiar e nos agraciar, o que restou para nós em Cristo? Sacrificar, pagar um preço para alcançar as dádivas e as bênçãos de Deus, ou descansar no sacrifício que foi realizado por Jesus na cruz por nós? Exatamente. Aqui está o X da questão. As pessoas, por não entenderem o plano de Deus por meio de seu Filho Jesus, ainda continuam sacrificando, ainda continuam entendendo que é necessário pagar um preço e se esforçar para serem aceitas por Deus por meio de regras e dogmas que os homens inventaram por suas religiões, para que nós possamos receber a bênção de Deus. E aí você vai ver a vida dessas pessoas. E elas estão sobrecarregadas. Elas vivem um ativismo religioso, ao ponto que muitas delas passam mais tempo dentro de uma igreja do que dentro da sua própria casa. Casamentos arruinados, casamentos e relacionamentos familiares fragilizados, tudo isso em nome de Deus. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Pô, como não, pastor Guto? Deus quer que a gente aprenda a descansar na obra do seu Filho Jesus sobre as nossas vidas. Tem igrejas que acreditam que o sétimo dia é um dia de descanso, então a gente não faz nada nesse sétimo dia. E isso irritou os próprios religiosos da época de Jesus, porque ele curou, pelo menos nos evangelhos, tem 7 citações dele fazendo milagre no sábado. Falei, não, tu não pode trabalhar no sábado, é a lei de Moisés. Eu falei, vocês são muito hipócritas. Se vocês tiver algum boizinho ou ovelhinha que esteja caída ou precisando de ser removida de um buraco, de alguma situação de perigo, de risco, vocês vão lá tirar ela porque é de vocês. E essa pessoa que está doente, essa pessoa que está morrendo, eu não posso curar, não posso salvar, não posso fazer o bem para ela, porque é sábado. Vocês não entenderam que o sábado sou eu? O dia do descanso sou eu. Não é um dia da semana. E Deus, ao longo do relacionamento com o próprio povo de Israel e o povo hebreu, ele sempre sinalizou isso. Porque quando ele forma o povo dele, ele dizia, olha, vocês vão trabalhar a terra 6 dias, mas no 7º dia vocês vão descansar e fazer a terra descansar também. Depois ele trouxe também, olha, vocês vão trabalhar a terra e vão trabalhar 6 anos. E no 7º ano vocês tirarão um ano sabático, ou seja, vocês vão descansar. Mas como? Como é que nós vamos comer se nós não trabalhar? Eu vou prover vocês. Só que em todo esse direcionamento de Deus para a vida do povo de Israel, eles sempre trabalharam. Por quê? Porque eles nunca conseguiram confiar e crer suficiente que Deus iria abençoá-los. Então o que? Eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, eu vou fazer as coisas acontecerem pelo o meu próprio esforço. E o povo sempre viveu cansado, fadigado, estressado e, pior, frustrado, porque os resultados muitas vezes não vinham.
E eu fiz uma tabelinha, o Frank fez, eu nem vi como é que ficou, mas eu confio no meu pupilo. Então existem 2 caminhos, 2 escolhas, 2 estilos de vida, e a gente precisa escolher um. Diga para a pessoa que está ao ladinho, você é que vai escolher. Então, existe o velho caminho, vamos falar assim, que é o do Antigo Testamento. O caminho de Moisés na busca por uma vida melhor, uma vida onde a gente consegue alcançar as bênçãos de Deus. Então, nesse caminho antigo de Moisés, nós temos que cumprir os princípios e mandamentos de Deus, obedecê-los, esperar que Deus nos abençoe e perseverar nesse caminho para alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida. Pode ser que venha, mas se a gente falhar, é provável que não venha. Esse é o estilo de vida do caminho de Moisés, aonde a pressão está ligada aonde nós vivemos debaixo da lei. Ou seja, se eu fizer tudo certinho, eu vou chegar lá. E por que muitas vezes as pessoas procuram fazer tudo certinho e o negócio também não faz chegar lá? E pior, nós corremos o risco de procurar fazer tudo certinho e se der certo, você não vai responsabilizar Deus, você vai responsabilizar a tua performance. Não, foi porque eu orei, foi porque eu jejuei, foi porque eu não faltei um culto no mês de julho. Não, porque eu fiz tudo certinho, por isso que Deus me abençoou. Glória a mim e aleluias a mim também. Esse é o nosso coração, gente. Lembra o que o próprio Paulo disse em Efésios 2, 8 e 9? É bem claro isso, tão nítido. Que ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não, das nossas obras, para que ninguém se glorie. O homem sempre se gloriou, o homem sempre se achou, o homem quer ser o centro, o homem acha que é a última Coca-Cola do deserto. Então esse é o caminho do religioso, esse é o caminho do esforço, e esse é o caminho do cansaço. Esse é o caminho da fadiga, esse é o caminho da ansiedade, esse é o caminho da preocupação. Por isso que Jesus disse, que nós lemos Mateus 11, 28, né? Eu vou ler na mensagem, não tem ainda no nosso... Já tem? Aí tu ia matar a pau. Mas eu tenho aqui, eu vou quebrar teu galho. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado e complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não escolham o caminho da religião e do legalismo. Escolham um caminho de relacionamento comigo. A religião é para gente criança, gente. É para gente infantil. É para gente imatura. Quem é mãe e pai aqui que tem criança pequena sabe o que eu estou falando. Você tem que botar a ordem e leis e regras. Para dizer, não bota a mão no fogo. Agora, para adulto, tu não precisa estar falando e botando regras. Tu sabe o que é bom, o que é ruim. Não é assim que funciona? Sim ou não?
Então Deus sempre deixou claro para o seu povo que Ele queria relacionamento com eles. Tanto que Ele sempre esteve no meio do povo. Mesmo caminhando os 40 no deserto, o tabernáculo ficava no meio e as 12 tribos eram divididas em 3, 3, 3 e 3. E se você olhasse de cima, naquela época não tinha drone, né? Mas se pegasse a Andressa para dar um bisu lá de cima, o que você enxergava lá de cima quando o acampamento estava em alguma região do deserto? Uma cruz. Uma cruz. Já apontando que o nosso relacionamento com Ele seria pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Não aponta para mim nem para você. Isso nos humilha. Isso tira a gente do holofote, coloca Jesus. Isso nos incomoda. Porque a gente quer ter o elogio, a gente quer ter reconhecimento, a gente quer ter o holofote. Sabe onde é que as pessoas aqui na Terra recebem reconhecimento? Lá no IML. Você quer reconhecer alguém, tu vai lá tu vai reconhecer as pessoas. Credo, pastor. Para você ver como o negócio é pesado. Então como é que eu vou descansar, pastor? Se eu fosse você, escolhia o segundo caminho. Qual é o segundo caminho, pastor Guto? É o novo caminho que Cristo nos trouxe pelo seu sangue lá na cruz. Aonde a nossa busca é a esperança da melhor proximidade de Deus. É do relacionamento. Aonde nós vamos pedir misericórdia, aonde a gente vai descobrir a graça e aonde a gente vai experimentar o verdadeiro descanso de Deus. É onde a gente vai viver paz. E viver a verdadeira paz e o verdadeiro descanso não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, qualquer um descansa. Agora, a verdadeira paz é no meio da guerra. O que você acha que o salmista escreveu o Salmo 91? Que estava tudo bem? Bota o Salmo 91, verso 1 e 2 aí, Fran. Ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo. E faz o quê? Descansa à sombra do Onipotente, ou seja, do Todo-Poderoso. Diz ao Senhor, meu refúgio. E o meu baluarte, ou seja, uma espécie de escudo. O Deus meu em quem eu confio. Isso aqui é a linguagem de quem estava passando por uma baita guerra. A gente não sabe o que é guerra, a gente nunca enfrentou uma guerra aqui no nosso país. Mas vai ler esse Salmo 91 para o pessoal que está na guerra lá naquela faixa de Gaza. Para saber onde é que é o esconderijo para que eu possa me refugiar das bombas, da violência, do ódio. E o salmista está dizendo, na tua presença, na tua sombra, ou seja, para eu desfrutar de alguma sombra é porque eu preciso estar muito próximo. E sabe aonde as pessoas cansam e se frustram quando não têm relacionamento com Deus? Mas buscam a Deus apenas por causa das bênçãos. Deixa eu te perguntar, por que tu veio hoje aqui na igreja, hoje à noite? Qual foi a tua maior motivação de estar aqui nesse frio? Precisa responder para mim. Isso é para você. Qual é a verdadeira razão de você estar aqui hoje?
Deus quer nos ensinar que é na presença dele que nós vamos descansar. É na sombra dele que nós vamos ter paz. Ou seja, o que nós precisamos é dele, não é das bênçãos. Eu lembro quando eu era pequeno que meu avô se fantasiava de Papai Noel. Eu e meus primos, meus irmãos, ficavam esperando ele chegar com o sininho, com um saco vermelho cheio de presente, presente bom. Naquela época era da Estrela. Minha época era do boneco, era o Falcon. Oh, você nem sabe o que é isso. E a Suzy. Não denuncia a tua idade. E eu, criança, não dava muita bola pela presença de todos que lá estavam. Meus avós, meus tios, meus pais, família toda reunida. Depois tinha uma maionese de camarão que a minha falecida avó fazia, um bacalhau, um tender, uma sobremesa animal. Poxa, mas eu não me dava conta porque eu, como criança, eu queria o quê? Presente. E não a presença. Aí a gente se torna adulto, hoje a presença deles me faz falta, porque já partiram para a eternidade. E presente, a gente curte uma semana, daqui a pouco quando tu vê, tá na caixa, tá no armário, tá na gaveta. Já não tem mais tanto aquele valor quanto nós, depois que amadurecemos e crescemos, aprendemos que a coisa mais importante é a presença. Você que é pai e mãe, coisa mais importante não é você dar presente para os seus filhos. É a tua presença. É você ser um pai e uma mãe presente na vida dos teus filhos. Ai, mas eu queria dar tanta coisa. Não. Dá a tua presença. Esteja presente na vida deles. E eu creio que Deus quer que a gente aprenda esse segredo antes que seja tarde demais. Que às vezes a gente passa tanto tempo da igreja só pedindo bênção. Eu vou lá hoje para receber a bênção. Vou tomar posse da vitória. Tudo isso nós temos em Cristo. Não são os presentes, mas é a presença. Quem está me entendendo nessa noite? Se você entender isso e virar essa chavezinha na tua vida, você vai ter uma paz e um descanso na tua vida como você nunca teve. Não é o que está na mesa, é quem está na mesa. Isaías capítulo 40, verso 29 ao 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam em quem? No Senhor. Os que confiam no Senhor, os que têm descanso em Deus. O que acontece? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Você já viu, a gente aqui não tem águia, o máximo é falcão e urubu. Mas você já deve ter visto urubu ali pela Armação, pelo Pântano do Sul, quando eles pegam as correntes de ar quentes. Ele não bate a asa. Ele só abre a asa e vai. Sem fazer força. Assim como a águia. E o profeta está dizendo que quando a gente espera em Deus, a gente vai fazer igual a águia. Não vai precisar fazer força. É ir nas asas do Espírito. O Espírito vai
é leve, é suave. E a águia ainda tem uma característica que ela consegue, ela tem uma estrutura que ela voa acima da tempestade. A tempestade existe, as nuvens existem, os trovões, a chuva, o cacau existe. Mas ela tem uma capacidade de furar aquilo tudo e voar acima da tempestade. Isso a gente precisa aprender, gente. A gente vai ter tempestade. A gente vai ter dificuldade. Mas a gente pode continuar voando e descansando em Deus. Esse ano a gente teve um duro golpe, né? A gente perdeu a Claudinha, uma membro aqui da igreja jovem, 36 anos, bonita, uma mulher de Deus, estava trazendo o marido para a igreja, um filho, o Raelzinho, de 2 anos. De repente foi fazer a cirurgia para remover um câncer do estômago, houve algumas complicações e tudo mais, e ela acabou partindo para a glória. Poxa, pastor, mas nós não oramos pela cura. Nós não profetizamos que ela ia voltar para casa, fizemos tudo isso e mais um pouco. Mas ela partiu com Jesus. Foi para o céu. E aí, Deus deixou de ser Deus? Não, continua. E nós temos a esperança de reencontrá-la na eternidade. Agora nós que ficamos, continuamos a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida. Podemos desistir, não podemos dizer, não aguento mais, estou cansado, sobrecarregado. Porque aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Você não precisa correr atrás de bênção. Você tendo Jesus e se relacionando com Ele de verdade, você já é abençoado. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então nós que nos relacionamos com Cristo, lembra que eu falei que a águia está acima? Paulo está dizendo exatamente isso. Nós estamos acima. Ou seja, não é que Deus vai nos abençoar. Às vezes a gente ora até errado, né? Oh, Deus abençoa, abençoa, abençoa. Deixa eu te ensinar a orar direitinho. Senhor, obrigado porque eu já sou abençoado em Jesus. Ora direitinho, por favor. Não fica pedindo que Deus te abençoe porque Ele já te abençoou. Eu sei que às vezes eu também oro errado, mas que o Espírito nos ensine a orar certo. Senhor, muito obrigado porque eu já sou abençoado. Obrigado por esse novo dia porque Ele já é abençoado. É que a gente é tão desesperado que faz a oração do desespero, né? Precisa fazer a oração do desesperado, não. Você já está em lugares altos, nas regiões celestiais com Cristo. Efésios 2, se eu não me engano, é o 5 ou 6, Frank? 6. Aí. E juntamente com Ele, juntamente com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar. Essa palavra e esse verbo de ação aqui é uma ação de descanso. Assentar. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso Deus quer que você entenda e aprenda a descansar em Cristo e o que Ele fez por você na cruz.
Deus não quer teu sacrifício, Ele já aceitou o sacrifício do filho. É como se você quisesse sacrificar de novo e Deus fala, tá, então o sacrifício que meu filho fez por você não valeu? Tu acha que é o teu que vai valer para mim? Seu tolo. Sua tola. Aí tu vê o pessoal, eu respeito, mas o pessoal às vezes subindo ladeira de joelho, uma escadaria, chega lá em cima com o joelho todo esfolado, achando que aquilo ali é uma penitência que Deus vai aceitar. Ou bota o joelho no milho. Deus vai se agradar disso, desculpa. Isso é sacrifício de quem não tem entendimento. Isso é sacrifício de quem tem religião e não relacionamento. O único sacrifício que Deus aceitou foi o do filho dele na cruz. Por isso ele ressuscitou. Por isso a morte não pôde detê-lo. Por isso, ao terceiro dia, domingo de manhã cedo, quando as Marias foram lá para ver o corpo de Jesus, a pedra já havia sido removida. E os anjos falam, por que vocês estão chorando e procurando entre os mortos aquele que está vivo? Vai dizer para o povo que ele ressuscitou, já é domingo. Não é mais para chorar, agora é para celebrar. Porque o sacrifício dele foi aceito. Olha o que o Salmo 42, 5 diz. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Não tem paz, está atribulada, está estressada, está preocupada, está aflita, angustiada dentro de mim, por causa dos problemas. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu auxílio e Deus meu. Então olha o que o rei Davi falou para a própria alma dele. A alma dele estava angustiada pelos problemas, perseguições e tudo mais. Os problemas e as buchas que ele enfrentava. Ele teve que dizer para a alma dele, ei, por que tu está te agitando aí dentro de mim? Vamos confiar em Deus, vamos aguardar em Deus, vamos descansar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós e nós vamos louvar o nome dEle lá no final. Pode ser que agora no começo esteja tenso a história, mas o final da história a gente já conhece. Nós vamos louvá-lo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo Deus. Eu quero concluir a mensagem de hoje lendo contigo Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aquele que nele descansa. Quanto mais eu descansar em Deus, mais Deus vai trabalhar por mim. Pastor, então eu vou ficar em casa o dia inteiro na cama, nessa coberta, nesse friozinho. Não é isso que eu estou falando para você. Isso é malandragem, isso é depressão, isso é vagabundagem, desculpa a expressão. Não é esse o sentido que eu estou dizendo para você. É no sentido de descansar aqui. É um posicionamento de fé. Você vai continuar levantando cedo, mas você vai continuar estudando, trabalhando, dando o seu melhor. E Deus vai fazer o impossível sobre as nossas vidas. Porque dentro do teu coração há confiabilidade no amor e na bondade de Deus por você.
Você sabe que mesmo que teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor jamais te abandonará. Mesmo uma mãe que está amamentando o seu filho, se esquecer dele, Deus jamais vai se esquecer dessa criança. Então como é que eu não vou confiar nesse Deus? Como é que eu não vou descansar no amor dele sobre a minha vida? Chega em casa hoje, tarefa para casa, anote aí. Leia 1 Coríntios 13 e leia Romanos 8 antes de dormir. 1 Coríntios 13 e também o Romanos capítulo 8, inteiro antes de dormir. Você vai ver que o que sobrou para nós é descansar em Deus. Não é se estressar, não é se fadigar, não é se sobrecarregar. Até porque o fardo que Jesus deixou para nós, ele diz que é leve, é suave. E uma das bênçãos de nós nos relacionarmos com ele, se assim ele nos permitir achar, é a longevidade. Nós vamos viver muito até ele voltar e viver com saúde. Amém? Você crê nisso? Agora, se você for refém do estresse, meu irmão, não sei se você vai durar muito. Se você não cuidar da sua alimentação, não sei se você vai durar muito. Às vezes a gente quer botar a culpa em Deus, né? Com as veias, artéria tudo entupida, não caminha, não faz nenhuma atividade, aí vai juntar os pezinhos, vai chegar lá e dizer, poxa Deus, pastor Guto, mãe, tu tinha que te cuidar, né? Faz a tua parte que eu faço a minha. Então a gente precisa ter um pouquinho de sabedoria e entendimento para não encurtar a nossa vida aqui na terra também. Porque a salvação nós já temos em Cristo. Amém? Então que esse mês de julho a gente possa, não tenho certeza, a gente vai ter que se esforçar para descansar, gente. É um exercício. Quando tu vai para uma academia, tu não faz exercício. Então, o exercício da fé é descansar. Mas tem essa conta, tem essa fatura, eu tenho aquele negócio, eu tenho esse problema, eu tenho isso para resolver, meu Deus. Senhor, eu confio em Ti, Deus, eu entrego para Ti, Tu vai trabalhar, eu vou descansar porque o Senhor Jesus é que está trabalhando isso aqui para mim. Eu vou dormir. Não vou precisar tomar remédio para apagar a noite. Vou dormir. Porque eu tenho paz. Porque eu descanso em Jesus. Você crê nisso? Então quero te convidar a ficar de pé. Chamar o pessoal do louvor. Não sei se você já escreveu os seus pedidos, mas nós vamos apresentá-los em oração ao Senhor e descansar. Espera, segura aí, ô apressadinha. Descansa, pega o teu pedido, nós vamos orar primeiro. Tu não perdeu, tu sabe qual é. Ai, essas minhas filhas mais velhas. Pastor, eu não escrevi, depois tu escreve. Vamos orar. Pode apagar a luzinha aí, Carioca, para nós. Nós precisamos partir da premissa que o amor de Deus por nós é maior que a gente possa imaginar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Romanos 8 vai dizer também que se Deus
não poupou nem sequer o seu único filho, mas por amor de nós o entregou, como ele não nos dará de uma forma gratuita todas as demais coisas que a gente precisa? Jesus fala ali no seu Evangelho de João, ali pelo capítulo 15, 16. Algumas vezes ele falou para os discípulos assim: olha, se eu permanecer com vocês, se as minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês permanecerem comigo, vocês vão poder pedir o que quiser, e lhes será feito. Cara, isso é poderoso. Eu vou poder pedir o que quiser. E Deus vai fazer. Não é porque eu vou determinar, é como se eu botasse Deus na parede, não. Mas é porque Deus é tão bom, que Ele sabe o que é melhor para nós. Mas eu preciso pedir. Muitas vezes a gente não pede e não recebe. Calma, gente, nós vamos orar. Meu Deus, vocês estão muito igual a pastora Ruth, tudo acelerado. Só segura o teu pedido na mãozinha aí que o anjo vai passar. Feche os teus olhos. Apresenta a Deus o mais alto que você puder os teus pedidos. Você crê, você confia que eles já foram consumados em Jesus naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, as nossas transgressões e iniquidades. O castigo que caiu sobre Jesus naquela cruz nos trouxe paz, nos trouxe descanso. É por isso que quando ele declarou está consumado naquela sexta-feira à tarde, a Bíblia vai relatar que lá no templo o véu se rasgou de alto a baixo. Nunca mais iria precisar de sangue de animais, mas o sangue do próprio Deus, do seu Filho Jesus, foi suficiente para nos resgatar, nos redimir, nos perdoar, nos libertar, nos abençoar. E nós nessa noite, nesse início de mês de julho, estamos apresentando a Deus os nossos projetos, nossas necessidades, nossas vidas. E eu creio que o poder do sangue de Jesus está sendo derramado e liberado sobre as nossas vidas. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais retaliação do inferno contra a nossa vida, mas nós estamos debaixo do sangue. Nós vencemos o nosso inimigo pelo testemunho da palavra e o sangue do Cordeiro. Aleluias! Pai, assim como o Senhor criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou da sua obra e abençoou e santificou o 7º dia, nós cremos que este 7º dia aponta para o Senhor Jesus. O sábado para nós não é um dia da semana apenas, mas é a pessoa, é a personificação do Salvador Jesus Cristo. Nele nós somos santificados e abençoados pelo seu sangue. Nele nós estamos purificados, nele nós estamos justificados, nele nós estamos abençoados. Por isso, Pai, queremos te render graças nessa noite, porque tudo que nós escrevemos para o mês de julho já foi conquistado por meio de Cristo Jesus há mais de 2000 anos atrás. E como igreja nós concordamos e ligamos aqui que cada um de nós viverá todas essas vitórias e essas bênçãos em nome de Jesus. E como corpo, como coletivo no todo, como comunidade aqui no Rio Tavares,
nós avançaremos, nós vamos continuar crescendo, se expandindo, se multiplicando, salvando o perdido, curando os doentes, libertando os cativos, liberando o reino dos céus aqui na terra sobre vida de pessoas, restaurando casais e famílias nesse mês de julho. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque em Cristo nós já estamos abençoados para viver o melhor mês de julho da nossa vida. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.